Só ver se tem. Bom dia já. Bom dia, Diogo. Só um instantinho que o pessoal tá entrando. Bom dia a todos. Bom dia. Ah, gente, por favor, né? Por favor, né? Tá sendo gravado, então, né? A tia Rita vai ver. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar, então, a ver, então, sobre o primeiro reinado, tá? Então, na semana passada, eu falei com vocês sobre Dom Pedro I, mas hoje a gente vai se aprofundar, então, nesse primeiro reinado, não só nos conflitos que foram gerados, mas nas curiosidades, né, que vão envolver, então, a família real. Então, hoje a gente vai trabalhar, então, esse primeiro reinado, o capítulo 30, tá? Capítulo 30. Então, capítulo 29 a gente viu na aula passada. Hoje iremos trabalhar o capítulo 30, tá? Só um instantinho que tem gente entrando. Bom dia aos que chegaram, né? E aos que já estavam também, que já tinha dado bom dia. Então, hoje a gente vai estar trabalhando, então, o primeiro reinado. Foi isso que eu estava falando agorinha, tá bom? Então, é referente ao capítulo 30 de vocês, ok? Então, a gente viu o capítulo 29 na aula passada, vamos começar capítulo 30. Hoje dá início ao terceiro bimestre. Então, a matéria que eu comecei na aula passada e hoje é uma sequência dela, são matérias da próxima prova, tá? Então, a história do Brasil é um período longo, por mais que a gente esteja no capítulo 30, eu tenha dado uma corrida, porque esse capítulo, né, esse contexto, né, histórico desse Brasil colonial, primeiro império, segundo império, período regencial, é um período bem longo da nossa história, né? São bastante detalhes que vão ocorrer durante esse período. Então, por isso, né, que eu dei uma corrida anteriormente com vocês, porque a gente vai ter, né, um bimestre cheio aí só de história do Brasil, né? Então, a gente vai começar hoje com o primeiro reinado. Então, dando sequência à aula passada, que eu também falei de Dom Pedro, tá? Então, a gente vai ver o que foi esse primeiro reinado. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Então, primeiro reinado. Qual é o período em que vai ocorrer esse primeiro reinado? Então, de 1822, tá? 1822. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tá? 1822 a 1831. Então, esse é o período em que vai ocorrer o primeiro reinado. Então, Dom Pedro I aqui, né? Pedro de Alcântara I. Então, o nosso Dom Pedro. Pessoal, não se preocupem que eu vou deixar disponível, como sempre, lá os slides para vocês no Classroom, tá? Então, uma monarquia entre repúblicas. Então, entre vários períodos, então a gente tem uma monarquia disfarçada, então, de uma república, não um ensaio do que viria a ser uma república. Bom, a gente tem a manutenção da unidade territorial, ao contrário da América Espanhola, que se fragmentou. Então, a gente tem a consolidação do nosso território brasileiro, diferente do que foi fragmentado, então, a América Espanhola, tá? Tem a participação
então, das elites e a ausência popular. Então, o povo, gente, apesar dele ser tão aclamado pelo povo, ele não vai... Bom dia, Cauê. Ele não vai ser o intelectual, né? O que vai levar, então, a voz do povo, tá? E sim das elites. Bom, manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial, a questão do escravismo, que a gente já vai começar a sofrer pressão por parte dos ingleses, que os ingleses já haviam acabado no início do século XVIII, já aqui já beirando o século XIX, com a questão da escravidão, tinha sido proibida na Inglaterra, e nós vamos fornecer escravos. Então, os escravos vêm da África para o Brasil, e do Brasil a gente estava contrabandeando escravo para a Inglaterra, tá? Então, esse vai ser um dos fatores em que os ingleses, né, também vão confrontar o governo do Pedro, né? O domínio da oligarquia rural, então, dos grandes fazendeiros rurais, era quem mandava, incluindo os grandes senhores de escravos, e a agroexportação de produtos primários, né? Então, a gente vai exportar, vai mandar para fora, então, os nossos produtos primários. Então, é assim que vai ser, assim, o cenário em que o governo de Dom Pedro I vai se colocar, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário sobre isso? Não? Bom, então vamos dar sequência. Durante esse período existiram várias revoltas, que foi o que a gente estudou na aula passada, tá? As revoltas no norte e no nordeste. Então vão ser palco então de grandes revoltas. A reação, a formação de tropas mercenárias. Por que mercenárias? No Brasil, naquela época, não tinha um exército consolidado, como a gente tem hoje, né? As nossas forças armadas. As nossas forças armadas da época vão ser formadas por mercenários. Então, eram pessoas que andavam na ilegalidade, né? Eram bandidos, vamos dizer assim, e eram contratados, né? Para fazerem parte da Guarda Real. Então, é assim que se dava. Então, eles não tinham apreço pela nação brasileira, não tinham sentimento de patriotismo, não iam lá servir o exército, nada disso. Eles eram contratados para irem resolver um conflito, fazerem a proteção da família real e ponto, tá? Tanto é que existiam tropas desses mercenários que trabalhavam para outros membros da sociedade na época, que tinham um maior número do que os que faziam a guarda real, né, a guarda imperial. Bom, reconhecimento internacional. Então, como eu já disse na aula passada para vocês, que os Estados Unidos vão ser a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil. Então, os ingleses não reconhecem, os portugueses não reconhecem, mas os Estados Unidos, que acabavam de ser independentes, né, da Inglaterra, vão reconhecer a nossa independência. Lógico que algo, né, eles iriam querer em troca. Então, na América Latina, resistência em função do sistema do governo adotado no Brasil, tá? Que a gente vai ver logo em seguida. Na Europa, aguardar um reconhecimento por Portugal. Então, assim, os países da Europa, eles estão aguardando para reconhecerem a autonomia do Brasil, a independência do Brasil, logo que Portugal o fizesse. Então, enquanto Portugal não aceitava
a independência, os outros países também não faziam, só os Estados Unidos, tá? Bom, Portugal vai pedir um acordo, tá, para que reconhecesse essa independência como indenização em 1825. Bom, essa indenização, pasmem, tá, que foi criada em 1825, nós pagamos até hoje. Nós pagamos até hoje a família real, tá, aos descendentes, porque é hereditária essa indenização, o recebimento dela. Nós pagamos todos os meses, é depositado, né, através da nossa economia brasileira, tá? Uma parte do nosso dinheiro, do povo brasileiro, vai parar na família real, tá? Isso acontece até os dias de hoje. Não é uma coisa que acabou. Nós mantemos a família real até os dias de hoje. Então, tem descendentes da família real? Sim, temos. Tem a princesa, a mais conhecida é a princesa Paola, de Orleans e Bragança. Ela sai muito na revista Caras, tá? Ela brinca de ser DJ, né? Então, mas quem mantém, né, a família real, que não mora mais aqui no Brasil, mas nós continuamos a pagar, então, essas indenizações, tá? Alguém quer comentar algo sobre isso? Se concorda, se não concorda? Vamos lá, pessoal. Participação em aula vale ponto também, viu? Não eram só as pessoas que moravam na orla, tipo, da praia, que davam dinheiro pra eles? Sim, é o laudêmio, mas é um imposto que pertence à União, né? Pertence ao povo brasileiro. É um imposto que é pagado para quem mora na orla da praia, tá? É tirado através daí do laudêmio, porque toda a orla da praia, não sei quantos metros, que agora não tem ao certo de cabeça, pertencem à União, tá? Então, sob o controle da Marinha. E essas pessoas que moram na orla da praia pagam o laudêmio, tá? Que é um imposto. E através desse imposto, mas isso é no Brasil inteiro, olha o tanto de dinheiro que vai. E esse laudêmio é enviado, então, parte dele vai para, não sei se todo, mas vai para a família real, que é mantida até os dias de hoje. Com uma indenização por ter deixado o Brasil. E a gente para de pagar faz o quê? Acho que a gente entra em guerra. Sério? Por causa disso? Não sei quais são as consequências, mas na teoria, na prática não sei, mas na teoria seria esse desfecho aqui. Hoje em dia eles não têm poder assim, né? Mas a gente é obrigado a pagar. É um acordo. É um acordo que foi firmado e que tá na nossa Constituição. Absurdo, né? Uhum. Bom, mas alguém quer falar alguma Professora, coisa? você sabe o valor, mais ou menos? Não sei, mas deve ser alguns milhões, né? Que eles recebem. Porque é muito dinheiro, pode ter certeza. Ninguém trabalha na Por família mês? real. Oi? Então, eu não sei como Por que. Eu não mês? sei se é por mês. Isso eu não tenho certeza. Eu posso verificar e depois falar pra vocês. Eu não sei se é por mês ou se é anual, uma arrecadação anual que é enviada pra eles. Eu não sei ao certo como foi firmado esse tratado aí. Mas que eles recebem e até os dias de hoje, todos os descendentes da família real se mantêm com o dinheiro proveniente do Brasil, sim, isso é verdade. Tá? Todos os descendentes da família Orleans e Bragança recebem essa indenização. É um absurdo, eu acho, né? Bom, a separação, então, não foi pacífica, como eu falei para vocês, teve que, né, envolver dinheiro. Dom Pedro I contratou, então, os mercenários e mobilizou milícias e comprou navios para enfrentar as forças metropolitanas, principalmente na região do Pará,
que na época chamava-se Grão-Pará, não Pará como a gente usa esse termo no dia, né? O nome do nosso estado é Pará. Na época se chamava Grão-Pará, tá? Os Estados Unidos, então, foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. E foi criada, então, nesse momento estava sendo criada a doutrina Monroe, América para os americanos, tá? Aí a política do Big Stick, que eu falei, que era do grande porrete, a gente já viu isso já anteriormente quando a gente estava estudando os Estados Unidos, né? Que a América para os americanos era para os americanos, então trazer o progresso para a América e que massacrasse quem passasse pela frente, tá? Então a Inglaterra adotou a postura mediadora, emprestou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil, pagar a indenização para Portugal, o início dela, né? E a partir daí, então, é formado o que a gente vai chamar de Tratado de Paz e Aliança. Então, esse foi o tratado que foi firmado com os portugueses. Então, a Inglaterra transforma-se na tuteladora da nova monarquia. Então, mais uma vez, a Inglaterra... Lembram que quando a família real chega aqui, né? Ela vem por navios ingleses e aí o Dom João VI ele vai decretar então a abertura dos portos. Tá? Isso a gente viu na aula passada. Então, mais uma vez, a Inglaterra emprestou dinheiro, né? E havia interesse em explorar o mercado brasileiro e acabar com a escravidão, tá? Por isso que a gente fala que, vocês vão ver depois, a gente vai falar novamente sobre isso, que são as famosas leis para inglês ver. Já ouviram esse termo? Sem que eu tenha falado? Pessoal? Já. Tá? Uma lei que é para inglês ver é uma lei que ela existe, porém é só figurativa. De fato, ela não funciona. Assim aconteceram as leis para pôr fim à escravidão. Tá? Todas as leis que vieram antes da Lei Áurea foram leis, né, para inglês ver, porque eram leis que estavam no papel, mas de fato, né, não funcionavam. Então, a política livre cambista, com redução nas taxas alfandegárias para as importações, o que inviabilizou então o desenvolvimento da manufatura brasileira. Então era mais barato, gente, olha o absurdo que era na época. Era mais barato comprar os produtos importados do que produzi-los aqui no Brasil, né? Isso vai fazer com que a gente fique em defasagem em questão à industrialização que começava a ocorrer lá fora, né? É uma industrialização em massa. Aqui no Brasil, isso só vai acontecer no final do segundo reinado com o Barão de Mauá, que é considerado, então, o primeiro empresário do Brasil. Antes disso, né, esses acordos com a Inglaterra dizia que os produtos que seriam comercializados aqui no Brasil tinham que ser ingleses. E esses tinham uma taxa alfandegária diminuída. Então o Brasil pouco lucrava com eles. Mas era para quê? Para a gente não produzir. Porque para produzir tinha que pagar imposto. Para pagar imposto o produto se tornava mais caro. Então era um bolo de neve. Então a gente não conseguia produzir. Então a gente consumia só coisa importada, né? E isso é para elite, né, gente? Não era a maioria. Bom, isso vai gerar um endividamento do Estado brasileiro. Então, cada vez mais estávamos devendo aos ingleses. Por isso que eu falo que no ciclo do ouro, quem ganhou, o nosso ouro não ficou nas mãos dos portugueses, né? O nosso ouro, ele ficou nas mãos dos ingleses. Ficou na mão dos ingleses por quê? Porque a gente tinha que pagar dívida. Era dívida em cima de dívida, de dívida, não tinha fim, tá? E isso vai, né, até ao longo da nossa história, e até bem pouco tempo atrás, essas dívidas externas não tinham fim. Bom, elaborada em 1823 a primeira Constituinte do Brasil.
tá? 90 deputados da aristocracia e oligarquia rural brasileira vão se reunir para elaborar, então, a nova Constituinte, tá? Que vai gerar, então, a primeira Constituição do Brasil, que a gente vai chamar de Constituição da Mandioca. Primeira Constituição do Brasil, Constituição da Mandioca. Por quê? Vocês vão entender por quê. Bom, quais são as características dessa Constituição da Mandioca? A gente tem os classistas que defendiam o interesse da oligarquia, o voto censitário, anticolonial, a exclusão de português da administração e os anti-absolutistas, tá? Que dividiu o poder do imperador com o parlamento. Essa Constituição da Mandioca ganhou esse nome porque tinha que ter uma determinada quantidade de alqueires de mandioca para poder ter o direito ao voto. Tá? Então, por isso que ganhou o nome de Constituição da Mandioca. Nossa primeira Constituição. Que capítulo do livro? Capítulo 30, tá? Página 514. Capítulo 30, página 514, Melissa. Bom, então, Dom Pedro I interrompeu os trabalhos da Assembleia e ordenou a prisão e o exílio de muitos dos deputados, todos que faziam oposição a Dom Pedro foram presos, tá? Então, a monarquia é decretada, então, através da Constituição da Mandioca, que ela é hereditária, e a divisão do território em províncias, que depois a gente vai dar o nome de estados, como a gente conhece nos dias de hoje. E a elaboração de 4 poderes. Então, o poder, do Poder Geral do Brasil estava dividido em 4 partes. São eles: legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. Então, Dom Pedro I, tá? Ele não aceitou que outros poderes tomassem decisões independentes. Então, com o poder moderador, ele controlava todos os outros. Era quase que um poder absolutista, porque tudo tinha que passar pelas mãos do imperador, tá? Ele não tomava nenhuma decisão sozinho. Bom, então, as eleições indiretas para os deputados, eleitores de paróquia e de províncias. Então, foi criado o voto censitário, que eu falei para vocês, 100 mil réis da paróquia, 200 mil réis da província, 400 mil réis deputado e 800 mil réis o senador. Era assim que funcionava. E aqui a nossa primeira Constituição, né? A imagem da nossa primeira Constituição, tá? Que tá escrito Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Essa é a capa da nossa Constituição, a Constituição da Mandioca. Então, a gente vai ver aqui como estava organizado. Então, aqui, ó, o poder moderador. Depois dele, a gente tem, abaixo do poder moderador, o Conselho de Estado. Depois que é dividido o poder legislativo, o executivo e o judiciário. O Conselho de Estado era um conselho formado por ministros como José Bonifácio, por exemplo, tá? Que eram conselheiros do imperador, tá? Bom, poder legislativo, a gente tem o Senado e a Câmara dos Deputados. No executivo, os presidentes de províncias, que seriam os nossos governadores. Conselhos Gerais das províncias. No Judiciário, Supremo Tribunal de Justiça. Já tinha, o Supremo, o STJ. Já havia sido instituído aqui, tá? Bom, a divisão nesses 3 grupos. Então, a gente vai ter, dentre eles, os passivos que não alcançavam a renda suficiente para ter direitos políticos. Então, eram os que a gente vai chamar de
passivos. Os ativos votantes com renda suficiente para votar, tá? E os ativos eleitores elegíveis, renda para votar e ser votado. Então, a questão aí, né, dos alqueires de mandioca. E aí a gente vai ter, né, por conta disso tudo, de nem todos poderem votar, a gente vai ter uma série de descontentamentos. Crise causada pela queda do preço do açúcar, dificuldades econômicas que afetavam vários segmentos da sociedade. O ideal desses rebeldes, instalação da República Federalista com autonomia provincial, que essas províncias, esses estados, fossem totalmente independentes desse governo, tá? Que eles pudessem tomar essas próprias decisões e se tornarem independentes, tá? E aí a gente vai ter uma figura que vai fazer parte, então, de várias revoltas, que é chamado de o homem das revoluções no Brasil, né? Que é o Cipriano Barata. Então ele participou tanto da Conjuração Baiana, quanto da Revolução Pernambucana e do processo de independência e a Confederação do Equador. Então, Cipriano Barata é o homem de todas as revoluções. Ele vai participar de todos os conflitos. Tá. Esse é o Cipriano Barata, tá? Fácil de lembrar, né? Lembra da barata que não... né? Do inseto que não esquece mais o nome dele. Bom, Cipriano Barata, então ele é o homem de todas as revoluções, ele era um liberal radical, então ele vai optar então pela forma mais radical, tá? Era um defensor da abolição da escravatura, então ele queria que acabasse a escravidão no Brasil. Voltei, professor. Eu vi, Matheus. Bem, tá? Então, ele é um grande abolicionista. Cipriano Barata era um homem abolicionista. Ele era à frente do tempo, ele queria pôr fim à escravidão, tá? Que ainda, né, não havia acontecido, a gente vinha protelando, né, para que não acabasse essa escravidão, e o Brasil cada vez mais, né, afundado então nessa questão da escravidão. Então, Cipriano Barata, ele era um abolicionista e crítico, então, do governo de Dom Pedro I, que fechava os olhos para a escravidão, tá? Por quê? Porque grande parte da mão de obra, né, do reino dele era o quê? Era de mão de obra escrava. A sede da família real, a Quinta da Boa Vista, era a residência antes da família real chegar, era a residência de um grande escravista, né, de um grande senhor de escravos, que cedeu gentilmente, né, em troca de favores, de títulos, né, e alguma indenização, a Quinta da Boa Vista, sede da família real, no Rio de Janeiro, né, sede do governo, para que se tornasse, então, isso que representou. Então, ele era um idealizador da Confederação do Equador, então eles queriam separar, né, tudo que estivesse acima da linha do Equador do restante do Brasil, mas não participou da deflagração do movimento. Por quê? Porque ele estava preso. Então, ele não vai participar. Ele participa, sim, da articulação da Confederação do Equador, mas do movimento em si, ele não pode participar porque ele já estava preso. Né? Só adiantou os fatos, né? Porque os outros foram presos, ele já estava preso, foi um a menos, né? Vamos dizer assim, pro Dom Pedro perseguir. E a gente tem aí a figura, né, do Frei Caneca, Joaquim do Amor Divino Rabelo, nosso amado Frei Caneca, em 1779, né, ele nasceu e vem a falecer em 1825, condenou a outorgada, né, Constituição Brasileira, editava o jornal Tips Pernambucano, então ele vai ser o grande nome aí da insurreição pernambucana, tá? Defensor
favor do federalismo, então de que nós fôssemos uma federação, e contra o mandato vitalício dos senadores. Então, o que é vitalício? Até morrer. Então, os senadores ficavam no poder até morrer. Se assumisse o poder com 18 anos e fosse morrer com 100, vai ficar todo esse tempo lá no poder, né? Que a gente diz mamando a teta do governo, né? No caso do povo brasileiro. Contrário ao poder moderador. Então, ele era contra Dom Pedro I decidir sobre o restante da população. Ele era totalmente contra. O poder moderador era um absurdo. Porque a gente consegue independência e a gente vai se tornar, então, uma monarquia absolutista? Não cabia isso ao Brasil naquele momento, né? Bom, então o estopim então, da revolta, né? Da insurreição pernambucana ou Revolução Pernambucana. Por qual motivo ele foi preso? Por ser contrário a Dom Pedro I. Ele era um dos principais críticos do Dom Pedro I. Bom, o estopim foi a nomeação do presidente indesejado para Pernambuco. Então, para presidente da província, tá? A reação liderada por Manuel Paz de Andrade, a formação da República composta por Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, contradições internas, sem acordo sobre a escravidão. Então, essa Constituição do Brasil, né, a Constituição da Mandioca, ela não previa o fim da escravidão e nem um controle sobre isso. Então, isso era uma insatisfação. Eles queriam o fim da escravidão. Por quê, gente? Assim como aconteceu em outros lugares do mundo, as nossas revoltas, todos os nossos movimentos revolucionários, eles são pautados nas ideias iluministas de igualdade, fraternidade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que é o slogan, né, da Revolução Francesa. Então, eles vão ser inspirados nesses iluministas que vão fazer a Revolução Francesa e esse movimento iluminista ele vai influenciar demais o restante do mundo. Então,